Olá, meus irmãos queridos, é um prazer estar falando com vocês. Para não correr o risco de falar errado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui está de noite, mas pode ser que alguém esteja vendo em outro horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer falar com vocês. Vamos estar falando essa semana sobre a nossa responsabilidade. Como temos ouvido nos últimos dias, somos todos missionários. Essa é uma direção dada por Deus a todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Existem aqueles que são enviados para lugares específicos do globo, que têm uma missão específica, têm um direcionamento específico, uma nação específica a pregar. Mas somos todos missionários, todos temos essa missão como principal missão da nossa vida. O Evangelho é um presente que nós temos que mandar para todos ao nosso redor. E vamos estar falando sobre isso. Vamos usar o texto de Atos, que é o envio de Paulo e Barnabé para ser missionários, né? E é muito legal que a gente para ver esse texto de Atos. Ele começa dizendo que estavam Barnabé e Paulo na igreja de Antioquia, com os líderes da igreja, com o povo da igreja, orando e jejuando. E assim começa esse pedaço, né? A gente está falando do capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo e Barnabé estavam lá orando com a igreja, jejuando com a igreja. Eles estavam buscando saber a vontade de Deus para eles. Isso destaca algo muito importante, porque precisamos saber que não existe envio sem direção de Deus. Não existe missionário enviado sem isso. Não dá para enviar alguém sem a vontade de Deus, porque nós não enviamos pessoas que desejam ir. Nós não somos igreja que envia por sua própria vontade. Nós somos igreja que é direcionada por Deus. Queremos ver missionários enviados, direcionados por Deus. Pessoas que realmente têm o coração cheio por isso, têm o coração inflamado por isso, mas que não vão sem a direção do Senhor. E é muito legal a gente ver isso como princípio base, né? A oração e o jejum como parte principal no envio de missionários. Paulo e Barnabé não estavam lá por causa das suas vontades, principalmente. Estavam lá porque Deus tinha um propósito para eles. Um propósito no envio deles. No direcionamento que eles queriam dar à igreja de Antioquia para enviar Paulo e Barnabé. E Deus viu isso por causa da disponibilidade de Paulo e Barnabé. Ele encontrou disponibilidade, fervor missionário no coração de Paulo e Barnabé. Mas encontrou também disponibilidade na igreja de Antioquia. Paulo, por exemplo, era um líder nato. Alguém cheio de busca por conhecimento, tinha muito conhecimento e buscava cada vez mais. Era alguém que, com certeza, nos dias de hoje, uma igreja não desejaria enviar. Não, Paulo, fique aqui, porque aqui você serve melhor a gente. Aqui você traz mais benefícios a nós como igreja, porque você fala como ninguém, você ensina como ninguém. Nós não podemos perder você. Esse seria o pensamento, talvez, de muitas igrejas hoje, né? Mas Antioquia não. Antioquia tinha prazer em enviar Paulo, mas não só porque tinha um prazer em enviá-lo. Tinha um prazer em fazer a vontade de Deus. Sabiam que Paulo e Barnabé seriam enviados pela vontade de Deus, não pela vontade deles ou pela vontade da igreja.
Isso é lindo de se ver, lindo de se ver. Porque muitas igrejas hoje fazem isso. Guardam as pessoas porque essas pessoas servem muito bem a gente aqui, não podem ir. Não é algo que se possa pensar quando Deus é quem direciona, Deus é quem manda, Deus é quem quer pessoas do nosso berço enviadas para a Rússia, para o norte da África, para a Europa e para vários outros lugares. Deus deseja, então, é isso, Senhor, enviaremos. Mas nós vamos focar aqui na nossa responsabilidade como corpo. Muitos são enviados, mas e aqueles que permanecem? São missionários pregando, mas são missionários também sustentando os outros missionários. O sustento é uma parte crucial nas missões, no exercício das missões. Nós somos uma igreja, por exemplo, eu comecei esse vídeo, né, chamando vocês de irmãos, porque vocês fazem parte da minha família. Somos um corpo. Então temos responsabilidade uns com os outros. Eu tenho responsabilidade com você, que está me ouvindo, e você tem responsabilidade comigo. Então, se um dia eu for, você é responsável por me suprir. E se um dia você for, eu sou responsável por te suprir. Isso é muito importante de se compreender. E Paulo vai falar um pouco disso no livro de Filipenses. Ele vai falar aos Filipenses sobre isso. No capítulo 1, nós podemos ver no versículo 4 e no versículo 5 algo muito valioso, né? Paulo está dizendo: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está falando aqui é lindo demais. Ele está falando que os filipenses são cooperadores na propagação das boas novas do Senhor. Então, o desejo dos filipenses de suprir as necessidades de Paulo tornava eles cooperadores da propagação. Então, quando Paulo via alguém se convertendo aos caminhos do Senhor, quando Paulo via um gentio proclamando que o Senhor era Deus e Salvador da vida dele, nós estávamos cooperando com eles. Os filipenses cooperavam com Paulo nesse momento. Isso é lindo de se ver porque as mãos de Paulo eram as nossas mãos. Eu estou usando nós como os filipenses, né? As mãos de Paulo eram as mãos dos filipenses. A palavra de Paulo, a palavra que saía da boca de Paulo, eram as palavras que saíam da boca dos filipenses. Porque eles estavam juntos, unidos, como um só. Por quê? Porque Paulo via nos filipenses o entendimento de que eles entendiam a necessidade de Paulo como necessidade deles também. Não era só importante saber que Paulo está lá enviado, está pregando o evangelho, está ganhando almas para Cristo, que bênção. Mas e aí? Existe uma responsabilidade maior em nós do que simplesmente olhar e entender como algo muito lindo. Não, nós somos cooperadores. As necessidades de Paulo eram as necessidades dos filipenses. As necessidades da tia Gilce, lá em Tocantins, são as nossas necessidades. As necessidades da tia Valesca, lá em Joinville, são as nossas necessidades. As necessidades do tio Natan e da tia Alessandra são as nossas necessidades. Estão aqui hoje, mas são nossa responsabilidade. São missionários enviados por nós. As responsabilidades deles são nossas também. Nós temos compromisso com eles. Se vemos eles caídos,
nós vamos lá e levantamos eles também. É importante ter esse senso de responsabilidade para com eles. A Juliane, que está lá, enviada, num período de ensinamento, num período de estudo e num período também de ensinar os outros, é nossa responsabilidade. Quando a necessidade dela vier, ela precisa ter aqueles com quem contar. E nós somos aqueles que estarão lá, prontos. Essa é a nossa responsabilidade como servos do Senhor, principalmente. Um pouco depois, no livro de Filipenses ainda, mas em Filipenses 4, a partir do versículo 15 até o versículo 18, Paulo vai dizer, como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia, nenhuma igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Desculpem. Eles são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Isso é lindo de se ver. Paulo está olhando para os filipenses e está destacando neles aquilo que existe de bondade no coração deles. Depois que eles foram tomados pelo Evangelho, o Evangelho se propagou naquela igreja, eles nunca deixaram de suprir as necessidades de Paulo. Mais de uma vez, aqui diz. Mais de uma vez. É legal ver que... É legal, mas é curioso ver que Paulo destaca aqui que nenhuma outra igreja fez isso. Nenhuma outra igreja, exceto vocês. Isso mostra que as outras igrejas acabam entrando num patamar ruim, acabam entrando num lugar ruim, num destaque ruim. Foram destacados como algo ruim. Por quê? Porque os filipenses eram os contribuintes da proclamação. Eles estavam contribuindo, faziam parte da proclamação. Quando Paulo estava lá pregando, eles estavam junto. Porque o suprimento, as necessidades de Paulo, quando vinham, eles estavam lá para suprir. Então nós temos essa responsabilidade. Temos essa responsabilidade com os missionários que temos enviado, e não só com eles. Somos um corpo, não só na comunidade do amor. Somos um corpo como igreja. Todos nós. Aqueles que proclamam a verdade de Cristo. Então, nós temos que lembrar que quando as necessidades deles chegarem, temos que estar prontos para suprir. Temos que entender esse senso de responsabilidade e colocar isso no nosso coração. Tornar isso realmente nossa responsabilidade. Desejarmos ver a pregação do Evangelho indo cada vez mais fundo, lugares que hoje são sinônimo de desordem, de fracasso, de miséria, de maldade, e vermos pessoas levantando as mãos para ir e nós empurrando o carrinho, levando junto, carregando nas costas. Se suprirmos, seremos parte. Se estamos aqui hoje, é porque temos a necessidade, a responsabilidade de sermos missionários ainda aqui. E somos missionários pregando ao nosso redor, as pessoas que estiverem ao nosso redor,
mas também somos missionários quando suprimos aqueles que estão enviados. Que Deus nos leve a esse entendimento. Que sejamos uma igreja que entende isso com profundidade. Para que a gente veja missionários sendo supridos. Igrejas sendo supridas em todo o mundo. Lugares pobres, largados, abandonados, encantados pelo amor que nós temos. Somos a comunidade do amor. Então que espalhemos esse amor, suprindo as necessidades daqueles que temos como irmãos missionários e sempre lembrando de cuidar das missões do mundo. Isso é importantíssimo. Quando vemos a necessidade de tantos países espalhados pelo globo, entendemos que precisamos estar presentes. E estaremos presentes se nos comprometermos em auxiliá-los. Quando as necessidades vierem, somos os primeiros a levantar as mãos para dar suporte. Suporte psicológico, suporte amoroso e suporte financeiro também. Desejo que vocês sejam acalentados por essas palavras para que essa realmente seja uma responsabilidade nossa. Isso é importantíssimo, porque se fizermos isso, seremos cooperadores da proclamação do Evangelho, aonde esses missionários pisarem as plantas dos pés. Amém? Vamos orar. Jesus, que graça, Senhor, o Senhor derramou para nós. Que evangelho mais maravilhoso recebemos nas mãos, Senhor. Somos agraciados por aquilo que o Senhor fez por nós, Deus. E não existe nada mais maravilhoso do que sermos chamados para proclamar o presente que recebemos para os famintos, Senhor. Todas essas necessidades, Senhor, que vemos na terra, Senhor, são necessidades de pessoas famintas por Ti, que não fazem ideia disso, mas que Te procuram incessantemente, mas não conseguem Te encontrar. Acham que vão Te encontrar nas drogas, na sexualidade e nos desejos carnais, Senhor, mas vão buscar e sempre fracassar. Mas nós temos a mensagem. Nós temos a mensagem. Em que entendamos, Senhor, a necessidade, a responsabilidade de pregar essa mensagem, de levar essa mensagem aos corações, Senhor. Levar o pão aos famintos, Deus. E que entendamos também que somos responsáveis por aqueles que foram, Senhor. Porque sabemos que quem foi enviado por Ti. O Senhor tem um plano para essa pessoa lá onde ela está. Então, Senhor, temos missionários aqui, Senhor, na nossa igreja, Senhor, no nosso rebanho, Senhor. Então, que sejamos, Senhor, compromissados, Senhor, em entender as necessidades deles, Senhor, em suprir as necessidades deles, Senhor, para vê-los, Senhor, cada vez mais incessantes, Deus, insaciáveis, Deus, em pregar o Seu Evangelho, em expor a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloca isso nos nossos corações, Senhor. Esse desejo, Senhor, ardente, Pai, por ver nações inteiras fascinadas pelo Seu amor e pela Sua glória, pela Sua graça, Senhor. Somos responsáveis por eles, Senhor. Responsáveis pelo sustento deles, pelo carinho que eles necessitam, Senhor. Eles estão lá, Senhor, sem suas famílias, sem seus amigos, Senhor. Estão indo porque sabem que o Senhor é que vai cuidar deles. Mas que sejamos, Senhor, amigos para eles. Que sejamos torre forte para eles. E que quando o dinheiro apertar, nós possamos estar lá, Senhor, prontos a doar do nosso bolso para eles, Senhor. Porque isso
fazermos parte da proclamação do Evangelho que eles estão proclamando aonde eles estão, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Colocando, Senhor, cada um dos nossos missionários nas tuas mãos, Senhor. Eles são teus, Deus. Traz esse senso de responsabilidade para nós, Senhor, como igreja. É isso que eu te peço, Deus. Inclusive pedindo, Senhor, para que essa campanha de missões seja um sucesso, Deus. Não porque queremos colocar números em questão, Senhor, mas porque sabemos que esses números são para suprir necessidades de pessoas que estão lá por sua causa e por sua vontade. É isso que eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a vocês e não se esqueçam, vocês fazem parte da proclamação quando se responsabilizam com a proclamação do Evangelho. Grande abraço.